Olá, minhas divas! Como vocês estão? Tudo bem? Um bom dia por aqui. Bom dia por quê, Neila? Eu posso estar assistindo esse vídeo à tarde? Bom dia porque eu vou ensinar a fazer um pãozinho sem glúten para você tomar no seu café da manhã. Exatamente! A gente não quer mais saber de comer trigo, de comer glúten, mas aí vem a dúvida. E agora? E agora, José? Como que eu vou fazer para tomar meu café da manhã? Como que eu vou fazer o meu lanchinho? Gente, eu poderia trazer aqui uma receita qualquer de um pão sem glúten e estava tudo certo com isso. Sempre é muito proveitoso a gente ter receitas que nos incentivem, né? Que nos dê ali o passo a passo de como fazer. Mas eu quero te trazer hoje uma receita bem fácil, bem simples, com apenas 3 ingredientes. Opa, 3 ingredientes, mas não tem um monte de coisa aqui nessa bancada? Tem. Mas o que eu quero ensinar para vocês é exatamente saber lidar aqui, fazer as combinações com as farinhas, porque nós precisamos no mínimo de 3 tipos de farinha para a gente ter uma mistura legal aí para substituir o glúten. 2 já conseguimos, mas se conseguir 3 é melhor ainda. E é isso que eu quero te ensinar hoje. Nós vamos usar aqui 2 tipos de farinha e o ovo, 3 ingredientes. Mas e o resto, Neila? Esse pão não vai ficar sem sal, sem gosto nenhum? Não vai. Sabe por quê? Porque nós vamos misturar aqui os temperos, as especiarias, claro que um pouquinho de sal também, pra gente dar sabor para esse pão. Porque eu quero falar uma coisa pra você, muito séria por sinal. Ninguém precisa comer um alimento sem graça, sem sabor, sem sal, sem nada. Nós precisamos aprender a saborizar os nossos alimentos, que é o que a gente vai fazer aqui com o nosso pãozinho sem glúten, com apenas 3 ingredientes principais. Mas antes da gente prosseguir aqui na nossa receitinha e eu te ensinar como fazer essas combinações perfeitas de receita, chega aqui, meu amor, dá o teu like nesse vídeo, compartilha esse vídeo com quem você acredita que está precisando aprender também esse tipo de coisa. E olha, ativa o sininho se você ainda não ativou, para que você seja avisada dos vídeos que a gente vai postar futuramente. E mais uma coisa, não está inscrita no canal ainda? Não! Jura? Então se inscreve, minha querida, se inscreve no canal aí para você ter conteúdos sobre alimentação, sobre mentalidade, sobre como aprender a viver com a menopausa daqui para frente. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender na menopausa é nos alimentarmos da forma correta. Então bora, puxa uma cadeira aí, senta na frente desse vídeo aqui que eu vou te ensinar como usar as farinhas de uma forma muito inteligente. Certo? Bora lá então. Olha isso, eu tenho aqui um prato fundo. Por quê? Porque eu vou quebrar o meu ovo aqui nesse prato fundo, certo? Quebramos aqui esse ovo, vamos dar uma leve mexidinha nele aqui para ele ficar mais misturadinho a gema com a clara. E agora eu vou vir então com as minhas farinhas. Eu vou usar nessa receita a farinha de aveia. Para que serve a farinha de aveia? A farinha de aveia serve para dar estrutura nessa minha receita, certo? Então eu vou usar 1 colher de sopa aqui de farinha de aveia. Vamos mexer aqui direitinho, vamos misturar essa aveia com esse ovo. Claro que eu estou usando 1 colher, mas tudo depende do tamanho do ovo. Então, se eu ver necessidade de colocar um pouco mais de farinha quando essa receita já estiver pronta, eu vou colocar mais um pouquinho. Mas por hora eu estou usando apenas 1 colher de sopa de aveia, farinha de aveia. Neila, pode ser a farinha aveia em flocos? Se você tiver aveia em flocos, você pode triturar um pouquinho no teu liquidificador, certo? Ou então você pode usar também o farelo de aveia. Então, farinha de aveia em flocos, aí você tritura no liquidificador, ou então você usa o farelo de aveia, certo? O que eu poderia usar para substituir essa farinha de estrutura? Que outra farinha de estrutura eu posso usar aqui? Muito bem, nós poderíamos usar aqui a farinha de grão de bico, tá? Que é uma farinha proteica e também vai dar estrutura na massa do meu pãozinho, para deixar ele com uma firmeza maior, né? Ele vai sugar um pouco aqui da água do líquido, aqui no caso o ovo. Então poderia também ser a farinha de grão de bico, como também poderia ser aqui, um flocos de quinoa,
que também é uma farinha proteica, né? Uma opção proteica, ou flocos de quinoa, ou então o flocos de amaranto. São duas farinhas muito proteicas em forma de flocos, tá, meus amores? Então poderia ser qualquer uma dessas farinhas para dar estrutura na nossa massa. Como também eu poderia vir aqui, ó, como uma farinha de estrutura que vai enxugar aqui a minha receita, como a farinha de coco. Mas aqui eu abro um parêntese para que a gente use a farinha de coco integral, tá? Essa aqui que ela é mais escurinha. Se a gente usar aquela branquinha, ela é muito refinada, então vai passar por muito processo de refinamento, o que não é bacana, porque aí nosso corpo entende como um índice glicêmico alto e vai subir rapidamente para a nossa corrente sanguínea, não sendo legal, porque vai gerar pico de insulina. E a insulina, a gente sabe, dá comando aí para as nossas células de gordura, né? Dá comando para elas se acumularem, inclusive. Então aqui a farinha de coco também seria uma ótima opção, certo? Para essa estrutura aqui da nossa massa. Agora, depois que eu misturei já a minha farinha de aveia no ovo, eu vou vir com uma outra farinha, uma farinha de leveza, que eu, no caso aqui, eu vou usar a farinha de castanhas. Ó, farinha de castanhas vai dar leveza, vai dar aquela fofurice, sabe, do pãozinho que no caso o glúten faz. Então eu vou misturar bem aqui para que eu tenha esse pãozinho aqui mais sequinho, né? Já misturei a farinha de aveia, agora tô misturando a farinha de castanhas do caju, eu tô usando aqui, tá, gente? Mas o que eu poderia usar aqui para substituir a farinha de castanha do caju, por exemplo? Eu poderia usar a farinha de castanha do Pará, como também eu posso usar a farinha de amêndoas. Eu vou pegar aqui a farinha de amêndoas para vocês verem, tá? Só um momentinho. Aqui, ó, busquei na minha geladeira porque esse tipo de farinha tem que estar na geladeira, que é a farinha de amêndoas. Por que, Neila, que tem que estar na geladeira? Ó, é uma farinha mais clarinha, certo? Que eu poderia também usar aqui no lugar da farinha de castanha do caju. Como também poderia ser a farinha de nozes, como também poderia ser a farinha de gergelim, certo? Ou ainda a farinha de linhaça dourada também. Essa farinha aqui, por ser uma oleaginosa, né, quando a gente tem ela em formato de farinha, se eu não guardar na geladeira, corre o risco dela oxidar mais rápido. Então, qual que é o procedimento ideal? É eu comprar mais ou menos o que eu vou usar ali dentro de 5 a 10 dias e guardar na geladeira num pote de vidro. E aí, quando eu for usar, eu tiro, claro, da geladeira, uso e coloco de novo lá na geladeira, tá? E dessa forma a gente facilita porque ela não oxide muito rápido, né? Conserve mais ela. Então eu poderia também ter usado a farinha de amêndoas, como eu falei, a farinha de gergelim, a farinha de linhaça, mas quando nós usamos essas farinhas, tanto a de linhaça quanto a de gergelim, eu sugiro que a gente use menos. Por quê? Porque ela tem um sabor residual. Então, quem sabe você usa meio de gergelim, meia colher de sopa de gergelim e meia de uma farinha de oleaginosa, no caso aqui, uma das amêndoas ou da castanha. Certo? Que a gente não precisa ter um sabor residual muito forte dessas sementes que são mais fortes por natureza o seu sabor, certo? Então nós misturamos aqui, ó, tem uma massinha aqui já bem consistente que eu vou conseguir fazer o meu pãozinho na frigideira, porque eu esqueci de falar, a gente não vai usar forno, vamos usar uma frigideira ou então uma omeleteira, que é o meu caso hoje aqui. Certo? Já já vocês vão entender como é que eu uso a omeleteira para fazer o meu pãozinho aqui de frigideira, tá? Então misturei bem aqui, olha como ele já ganhou consistência, olha. E essas duas farinhas apenas vão dar essa leveza e também estrutura no meu pãozinho, coisa que quando eu faço um pão com glúten, um pão de trigo, eu tenho numa única farinha isso. Se tivesse ficado muito líquido aqui, ó, não é o caso, tá? Mas eu até posso usar. O que eu poderia usar para deixar ela mais enxuta? Como eu falei, a farinha de coco vem para tirar, sabe, para sugar ali essa umidade dessa receita. Assim também como a farinha de coco entra no nosso organismo para dar aquela sugada nas células de gordura, certo? Então nós podemos usar aqui meia colher de sopa da farinha de coco só para dar essa enxugada na receita e, claro, dar aquela enxugada nas nossas gordurinhas, aquela gordurinha subcutânea, sabe? Aquela danadinha que não quer sair por nada. Mas a gente tem estratégias para abolir essa gordurinha aí da nossa vida. Vou mexer aqui, ó, botei só meia colher, vocês vão ver como realmente ela dá aquela enxugada na massa, sabe? Aqui, ó. Olha como ela já ficou, gente, ó.
já ganha outra estrutura e eu nem deixei agir ainda o tempo que teria que agir, né? Que é um pouquinho mais do que esse tempinho aqui que eu só misturei. Olha como é que já muda a consistência da massa. Muito bem, usamos as farinhas aqui de estrutura, de leveza, né? Proteica, não proteica, mas enxuta assim no caso da farinha de coco e a farinha de aveia, ela dá aquela enxugada nessa massa assim. E agora eu vou temperar o meu pãozinho, porque como eu falei, meu amor, você não precisa comer coisas sem graça para comer saudável, muito pelo contrário. Agora é a hora da gente colocar a mão na massa aqui para saborizar esse alimento. Agora é que a gente mostra se a gente é realmente alguém que domina aí a arte da sinergia dos alimentos ou se a gente só repete uma receita. Porque agora eu vou entrar com cúrcuma, que eu amo de paixão e você deveria amar também porque é um potente anti-inflamatório. Eu vou saborizar com cúrcuma, eu vou saborizar também com pimenta preta do reino. Cadê minha pimenta? Vou ter que buscá-la. Aqui está minha pimenta, moída na hora, tá, gente? Porque a pimenta preta, se a gente comprar ela moída já pronta lá, ela vai oxidar e aí não é legal. Aqui é só pra gente ativar a curcumina da cúrcuma. Neila, mas eu não gosto de pimenta no pão. Coloca a cúrcuma então e não coloca a pimenta. Vai ter o mesmo benefício com a pimenta preta do reino, porque a piperina que tem aqui potencializa a curcumina, eu tenho um efeito maior anti-inflamatório. Mas se eu não usar a pimenta, também vai ter efeito, só que um pouco menos, tá? Então eu coloquei aqui minha pimentinha preta do reino, moída na hora. Continuo mexendo aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal, porque um pãozinho de respeito tem que ter um salzinho, né, meus amores? Ou você é daquelas que gostam de um pão doce? Formiguinhas de plantão aí, me contem. Continua mexendo aqui. E agora eu vou vir também com uma ervinha. Que ervinha, Neila? Vamos colocar erva nesse pão? Um orégano, que tal? Um orégano para quando você estiver fazendo esse pãozinho na frigideira, você contagiar a tua casa toda com o cheirinho dele. É ou não é? Vai dizer que não vai chegar daqui a pouco um sócio para esse pãozinho? Aposto que sim. Aposto que você coloca isso daqui ó, na tua frigideira, lá na tua omeleteira, e daqui a pouco, do nada, assim, magicamente vai aparecer um sócio querendo saber o que é isso que você vai comer. E aí, o que você vai fazer? Não vai dividir o pãozinho com a pessoa? Vai sim, a gente divide, né? Porque na verdade, o que a gente quer? A gente quer que toda a família venha nesse movimento saudável junto com a gente, né? Estamos na menopausa, já estamos naquela hora que não tem mais opção, nós temos que olhar para nós, temos que cuidar de nós, mas nós podemos carregar junto uma galera aí que não precisa esperar chegar a menopausa ou sei lá para começar a cuidar de si, né? Nossos filhos, nossos netos, os agregados, os amigos, as amigas. Olha que estrutura desse pãozinho, ó. Magnífica, né? E agora eu posso vir com uma pitadinha de fermento químico para bolo, que normalmente eu uso aquele que não é que é livre de alumínio, né? Mas eu estou sem hoje porque eu usei num bolinho que eu fiz e aí fiquei sem. Então eu vou usar aqui o bicarbonato de sódio, que vai servir para dar uma leve crescida no meu pãozinho. Exatamente. Poderia e deveria usar o fermento aquele fermento químico para bolo, mas como eu falei, né, acabei usando o que eu tinha aqui para fazer um bolinho agora de manhã. Um bolinho, por sinal, zero açúcar, zero adoçante, mega saboroso, mega nutritivo. Mas esse assunto para um outro vídeo. Muito bem, meu pãozinho está pronto aqui no meu prato. Prontinho, gente. E agora eu vou vir como? Vou vir com a minha omeleteira. Alguém mais aí tem uma omeleteira em casa porque é apaixonada por ovo? E aí comprou na intenção de ter uma outra, um outro meio, um outro método de fazer o seu ovo? Muito bem, eu comprei a minha, mas como eu falei, se você não tem uma omeleteira, não precisa comprar uma omeleteira para você fazer esse pãozinho. Você pode fazer na sua frigideira. Aí é só tapar ela ali, ó, deixar um tempinho, virar para assar dos dois lados e você vai ter o teu pãozinho da mesma forma. Acontece que aqui na minha omeleteira eu posso deixar ele mais em formato de pãezinhos, né? Porque tem essa divisão aqui na omeleteira, ó, que eu já untei inclusive com óleo de coco. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para cá agora, eu acho que vai render só um, porque o ovo era pequeno, mas às vezes quando o ovo é maior, rende até 2 pãezinhos aqui. E vou passar aqui, ó.
Eu vou fazer 2, tá? Vou fazer menorzinho, mas vou fazer 2. Que aí eu posso ter um pro meu café da manhã e ter outro pro meu lanchinho da tarde. Vamos deixar bem raspadinho aqui. Vou fechar a minha omeleteira e vou aguardar aqui o tempo necessário para que asse esse pãozinho dos dois lados, certo? Já voltamos aqui. Nossa, Ana, ficou show! Eu não sabia que bicarbonato ajudava a crescer. Não sabia, Ana. Jura? Antigamente, sabe que quando eu era criança, a minha mãe fazia preparações de bolo, assim, sempre tinha bicarbonato. Sempre, sempre. Era usado como fermento. O tal do Royal surgiu anos depois, assim, quando eu já era adolescente. Eu acho que o Royal foi o primeiro dos fermentos químicos que apareceu, sabe? É que eu não sabia que o bicarbonato tinha que existir pra alguma coisa, a não ser pra branquear o leite. É, e sabe que ele tem uma reação quando a gente coloca ele junto com o vinagre de maçã? Com qualquer vinagre, na verdade. Mas o de maçã, ele é mais... É uma reação química que acontece quando você mistura os dois, que deixa o pão, o bolo no caso, né, mais fofinho e tira todo e qualquer sabor residual que tenha naquele pão. É muito interessante mesmo. Ai, deu certo, eu vou com um pãozinho aqui. Eu acredito no seu potencial. Nossa, tá muito lindo. Isso, grava videozinhos. E nesse momento a gente está aqui esperando a receita ficar pronta, mas é uma receita maravilhosa, com todos esses ingredientes, não vai faltar um. Você terá todos os movimentos para fazer com os seus ingredientes, ou seja, terá uma receita maravilhosa. Fico me palhaçando aqui, né? Gente, fiquei muito feliz com o meu pãozinho aqui. Olha que coisa mais lindinha que ficou esse pãozinho. Olha isso. Formatinho de pão, inclusive, né? Pãozinho meio, né, desmanteladinho, mas formato de pão. Não ficou pelo menos com formato de panqueca. Que seria se eu colocasse ele todo numa frigideira e espalhasse, né? Aqui ele ficou mais parecido com um pãozinho. Poderia ter ficado mais altinho um pouco? Poderia. Acontece que eu quis dividir aqui, né? Eu quis fazer 2 pãezinhos. Então ele ficou um pouquinho mais baixo. Mas olha o cheiro que tá isso daqui, tá? Não tá, Ana? É muito cheiroso. Falando pra vocês, gente, isso aqui contamina um lar, uma casa. Isso aqui contagia as pessoas que estão por perto para querer comer saudável também. Escuta o que eu estou te falando. E agora, meus amores, esse pãozinho maravilhoso aqui, eu posso cortar ele no meio para rechear com alguma coisinha, ou eu posso deixar ele assim do jeitinho que ele tá e colocar aqui um ovo estaladinho em cima, sabe? Aquele ovinho estaladinho que você deixa a gema meio que escorrendo assim por cima do pão.
Então, é uma opção, né? Mas deixa eu falar para vocês que eu tenho aqui 3 opções para a gente colocar nesse pãozinho aqui. Porque eu sei que vocês estão acostumadas a colocar algo nesse pão. Muitas acostumadas a colocar queijo, presunto, né? Embutidos. Outras aí acostumadas a colocar uma geleia muito cheio de açúcar. Enfim, como eu falei, não precisa ser assim sem graça, mas também não precisamos ter esse monte de tranqueira aí. Nós podemos procurar, buscar opções que vão fazer a diferença numa receita saudável dessa para que ela continue saudável. Porque imagina eu pegar um pãozinho maravilhoso desse, super nutritivo, e colocar uma tranqueira aqui em cima. Meu amor, o que vai adiantar isso? Nada! Ou seja, eu posso potencializar o meu alimento para ele ser mais rico ainda, ou eu posso acabar com essa riqueza dele. A minha ideia aqui é potencializar. Então vamos lá. Uma opção maravilhosa aqui, ó. Só vou pegar uma faquinha porque eu quero abrir isso aqui para vocês verem como é que tá no meio, certo? Já volto. Olha, eu quero abrir esse pãozinho aqui para vocês verem como é que ele está por dentro. Gente, olha isso, produção! Aproxima aqui pra gente mostrar pra ela. Só sem fumacinha ainda, né? Porque eu acabei de tirar da minha omeleteira. Olha, olha a textura. Olha, isso não parece um pãozinho muito auspicioso, né? Um pãozinho integral. O que eu vou fazer agora, gente? Como eu falei, poderia colocar um ovo estaladinho aqui em cima, um omeletezinho de ovo também, né? Mas não vou fritar ovo agora. O que eu vou fazer? Tô até salivando aqui, gente. Eu tenho uma geleia aqui que eu fiz, uma geleia de manga com maracujá. O doce da manga vai contracenar com esse azedinho do maracujá, sabe? Não vai ter aquele sabor azedinho do maracujá, porque o doce da manga vai agir aqui para neutralizar esse sabor mais cítrico do maracujá, e o cítrico do maracujá vai colaborar para que o doce, aquele doce forte, né, acentuado da manga, também não venha tão saliente assim. Porque quando nós estamos nessa corrida aqui para aprender a comer saudável e esquecer o açúcar, nós temos que apresentar para o nosso paladar sabores doces, mas não tão doce assim. E a manga é uma fruta extremamente doce, né? Então eu misturei aqui manga com maracujá. Só deixar apurar, gente. Vai lá, corta a tua manga, coloca na panelinha, coa o teu maracujá lá, bate ele no liquidificador, deixa para soltar as sementes da polpa, coa ele, coloca ali as duas juntas e vai apurando na panela, até chegar no ponto que você quer. O meu ponto foi esse aqui, ó. Que tá maravilhoso, tá, gente? Então agora eu vou colocar o que nesse pãozinho? Essa minha geleia de maracujá com manga, que rapidinho aqui vocês tiveram uma receita, né? Muito bem. Uma das opções, eu já vou provar, porque eu não sou de ferro e não sou obrigada a ser, né? Muito bem. Outra opção que eu tenho aqui, e essa eu comprei, um queijinho fermentado de castanha do caju. Olha, onde que eu encontrei isso, gente? Numa feira orgânica. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que nós temos a oportunidade de encontrar em feiras orgânicas, em lojinhas de produtos naturais, opções que vão colaborar para que a gente continue tendo um alimento saudável, como uma mistura aqui quando a gente está comendo, por exemplo, esse pãozinho. Então, esse queijinho aqui, ó, de castanha do caju, é um queijinho cremoso. Ele é feito de quê? Castanha do caju. E que mais que ele é feito, Neila? Ele é fermentado, ou seja, essa pastinha aqui está rica em probióticos, em bactérias neutras que vão para o meu intestino e que lá dentro, dependendo do como eu vou alimentar elas, elas vão para o lado bom da força ou para aquele lado que não é tão bom assim da força. Entende o que eu estou falando? Então, ó, eu estou dando aqui para o meu intestino, repovoando o meu intestino com boas bactérias através dessa pastinha fermentada de castanha do caju que eu encontrei na feira orgânica, certo? E claro que nesse pãozinho aqui, por terem nutrientes do bem, nutrientes funcionais, vão estar alimentando esses probióticos, né? Essas bactérias que estão nesse queijinho fermentado. Certo? E uma outra opção que eu trago aqui para vocês, e esse também eu encontrei na feira orgânica, tá? Na feira orgânica aqui de Porto Alegre, a gente tem uma feira maravilhosa aqui, gente, que é a Feira do Bonfim. Quem for aqui de Porto Alegre ou quando vier a Porto Alegre, sugiro que vocês visitem. Eu encontrei na feira um melado de maçã. Vocês não estão entendendo, vocês não têm ideia do que é isso daqui, tá? Ó, olha a consistência dele. Estão percebendo aqui, ó?
Ele é feito da maçã. Eles vão apurando essa maçã lá até chegar em formato de melado. Qual que é a técnica que eles usam, eu não sei direito, porque eu não perguntei pro feirante. Mas quando eu vi isso daqui, um melado, em vez de ser da cana-de-açúcar, que é pura sucarose, eu tô vendo aqui nutrientes da maçã. Se eu vejo nutrientes da maçã, eu só vejo coisas boas, né? Então, olha esse daqui, ó. O sabor dele é um sabor levemente parecido com o da maçã, ou seja, mais cítrico. Sabe quando você toma um suco de maçã integral, orgânico? Então, é parecido com esse sabor. Lá no fundo tem aquela quebradinha assim que chega a dar aquela dorzinha aqui, sabe? Dá aquela sensação de fechamento assim na nossa mandíbula. É esse mesmo sabor. Então, esse aqui é um melado de maçã, também que eu comprei na feira orgânica. Então, eu posso vir aqui, ó, e fazer isso daqui, ó, no meu pãozinho. Tá? Em vez de mel, que é muita frutose, né? Em vez de um melado normal, que é pura sucarose, eu posso vir com esse melado de maçã, que tem todas as propriedades ali nesse melado da maçã. É todo dia que eu posso comer isso, Neila? Não, meu amor. Eu como isso daqui, olha, isso daqui, esse vidrinho eu comprei tem um mês. Olha, ele tá praticamente cheio. É de vez em quando que eu venho aqui e me delicio com esse sabor. Essa pastinha de castanha do caju, fazem 20 dias que eu comprei. Tá acabando já agora, ó. Porque como ele é um alimento fermentado, né? É claro que eu tenho que consumir ele mais rápido. A minha geleinha de manga com maracujá, eu tenho ela pronta na minha geladeira há 15 dias. E eu praticamente tenho a quantidade que eu fiz nesses 15 dias atrás. Porque, como eu falei, eu tenho essas coisas na geladeira para evitar de comer outras coisas em cima de um pãozinho tão saudável como esse. Então, a dica que eu quero trazer para vocês é, além de uma receitinha que pode ser bem funcional, bem bacana para você ter saúde, você também precisa aprender a fazer as escolhas para acompanhar essa receitinha. Então, quando você for na feira orgânica, você presta atenção no que você vê lá. Quando você estiver numa lojinha de produtos naturais, olha o que você pode encontrar lá e aprenda a ler os rótulos. Sempre, gente, sempre os 3 primeiros ingredientes que tem nesse rótulo é o que mais tem dentro daquele produto, certo? E quando tem um monte de coisa, é porque essa receita, esse ingrediente, né, esse produto não é tão limpinho assim. Quanto menos ingrediente tiver, mais limpinho ele é. Aliás, vocês já pararam para olhar o que é o rótulo de um requeijão? Gente, é incontável o tanto de ingredientes que tem ali. Ou seja, é um produto totalmente contaminado por várias substâncias que tem ali naquele requeijão. Que, por sinal, só por ser requeijão, só por ser derivado do leite, já é inflamatório. Agora, imagina combinando com tudo isso. Então, aqui eu trouxe essas opções para você. Eu espero que a partir de agora você abra os seus olhos quando você estiver nos lugares certos para adquirir produtos certos também. E quando você estiver em casa, estiver com uma manga muito madura, estiver com banana muito madura, estiver com frutas da estação que você precisa usar, que você comece a fazer geleias, que você comece a fazer preparações usando as frutas para adoçar essas receitas. Ó, isso daqui tem 0 açúcar e 0 adoçante. E vou falar uma coisa para vocês, não deixa a desejar para nenhuma geleia importada que eu já tenha consumido na minha vida. Tenho dito isso. Espero que vocês se deliciem fazendo essas receitas, aprendendo, né, se aventurando na cozinha. E eu espero vocês para um próximo vídeo para a gente continuar aqui na nossa aula de vida saudável. E agora eu vou provar meu pãozinho maravilhoso aqui. Com a geleia. Incrível, incrível. Imagina um cafezinho preto nessa hora. Com o queijinho cremoso de castanha do caju. Gente, fantástico. Com o melado de maçã. Tudo maravilhosamente bom. E eu dei uma dentada em cada um aqui, justamente para que eu possa comer todos eles.
Mas sobrou um aqui, ó. Tá bom? Encerramos nosso vídeo. Oi, tudo bem? Você acabou agora mesmo de assistir um vídeo meu. Então me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, aproveita e já se inscreve. E ativa também o sininho de notificação aqui embaixo, para que toda vez que eu postar um vídeo novo, você seja a primeira a saber. Seja muito bem-vinda ao time de Divas. Aproveitei para deixar mais 2 indicações de vídeos que eu acredito que farão muito sentido para você. Então já clica aí para assistir. Bora? Te espero!